aí, galeras, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta com mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouco sobre a escola. Então, já vão se inscrevendo, deixando o like e o comentário positivo para me ajudar. E quem puder, compartilhe com seus amigos. Hoje eu vim aqui mais arrumadinha, mais menininha, toda bonitinha, arrumadinha. Porque ultimamente, né, eu tenho aparecido aqui um pouco mais desarrumada. Eu ia trazer o vídeo da receita, só que não iria conseguir para esse fim de semana. E eu tô aqui na minha irmã, cenário diferente, parede amarela. E vamos pro vídeo. Então, pra começar, eu entrei na escola quando eu tinha 3 anos, porque onde eu moro, né, com os meus pais, tinha uma escolinha pequenininha e minha irmã ia sozinha. A gente tem 2 anos e 7 meses de diferença. Então eu entrei na escola pra ir com ela pra escola. E aí não saí mais. Só quando eu terminei. E aí a gente ia junto pra escola, eu ia fazer companhia a ela, menininha de 3 aninhos. E eu ficava na escola fazendo as tarefas mesmo que tipo nem pré, eu nem fazia o pré ainda. Fui começar o pré mais pra frente. Mas eu ia pra escola, ficava lá desenhando, pintando coisa. E aí depois eu comecei o pré, não lembro mais ou menos que idade eu tinha. Só sei que quando eu fui pra 3ª série, mudei de escola porque a do sítio fechou, né, o do sítio onde eu moro, fechou e aí eu fui estudar em Feira Nova, a 3ª série no ano de 2010. Eu tinha 8 anos, né, eu passei bastante tempo. Então eu tinha 8 anos quando eu fui estudar a 3ª série em Feira Nova. Eu estudei a 3ª e 4ª série, eu até levei o estandarte da escola no desfile, toda bonitinha, todo no brilho vermelho, que eu passei mais de uma semana, acho que passei mais de mês pra sair tudo do meu cabelo, aqueles glitter, eu era criança. Só que quando eu segurei o estandarte, acho que eu tava na 3ª série ainda. Na 4ª série, eu acho que eu desfilei normal, de boas. E aí foi mais ou menos o comecinho, o Fundamental 1, né? Que foi pré e 1ª e 2ª série lá no sítio, né? Na escola do sítio. Aí fechou, fui pra Feira Nova, 3ª e 4ª. Aí da 5ª série foi em 2012, eu entrei no Mariano Tomás, né? E foi bem diferente porque assim, você começa já aquela fase pré-adolescente, por aí, mais ou menos, 2012, eu fiz 11 anos em 2012. E aí foi bem diferente, porque você começa a encontrar aqueles pré-adolescentes, né, já com 11 anos, muito mais pessoas, porque assim, né, em Feira Nova, quando eu estudava, era a maioria criança, né, porque você tá na 4ª série e tal. Pra 5ª série, 6º ano, né, comecei a conhecer muito mais pessoas, ter mais amigos, porque quando eu estudava em Feira Nova eu tinha poucos amigos, tipo, poucos mesmo, porque eu não conhecia, eu quase não ia lá. Só ia uma vez perdida com minha mãe. E aí, depois que eu comecei a estudar lá, eu comecei a estudar e tal, aí mudei pra Mariana, encontrando pessoas. Aí foi que eu comecei minhas amizades. E tem muitas amizades que eu comecei naquele tempo que eu tenho até hoje. E tem outras que foi antes, né, quando eu estudava em Feira Nova, só que as pessoas não estudavam comigo, né? E já comecei as amizades. Então começou muita coisa diferente. Aí todo mundo queria participar da quadrilha, eu não participei. Não. Porque esse vídeo é a parte 1, eu vou terminar fazer a parte 2 para não ficar muito longo. E aí eu sempre queria participar de quadrilha, mas eu sempre tinha vergonha de participar. E aí nos primeiros anos do Fundamental 2, eu ia com minha irmã ainda. Ela ainda não tinha ido pro ensino médio. Quando eu entrei, se eu não me engano, ela estava no 7ª série, 8º ano, né? E aí eu comecei, porque no caso, meu Fundamental inteiro, Fundamental 2, eu estudei no Mariano à tarde. Eu estudava à tarde, eu saía mais ou menos meu dia e pouco, que era a hora de ir pra escola. E aí eu começava a querer sair, querer ir pros lugares, tinha aquelas rezas, né, que eu gostava de ir, tinha festinhas na escola, eu gostava de ir. Mas assim, eu comecei a me dedicar na escola. Eu gostava de me dedicar, né, às vezes quando dava tempo, quando eu prestava atenção nas coisas. E fui formando meus grupinhos de amizade, que na 6ª série se distanciou. Muitos foram estudar em outras salas, né, porque como as turmas eram grandes,
teve que dividir. E aí, muitos dos que eu comecei na quinta série teve que ir para outras salas. E aí formamos outros grupinhos. Só que eu fiquei com algumas pessoas em específico. E teve pessoas que quando foi no 8º ano, foi estudar de manhã. E aí o grupinho, tipo, os grupinhos da gente foi se distanciando um pouco, né, durante o fundamental, por conta desse fato de quem estudava mais perto, aí passou a estudar de manhã, dividia, porque era muita gente. Tipo, era muita gente mesmo quando eu estudava no fundamental. E aí, chegou o 8º ano. Aí no 8º ano foi esse, que uma parte foi pra de manhã, outra pra de tarde. E aí eu me aproximei. Tipo, eu fiquei com poucas amizades. Eu ficava mais perto, tipo, algumas meninas e alguns meninos. E foi o 8º ano inteiro desse jeito. Mas eu também comecei a me soltar mais, porque eu era muito vergonhosa. Só que a gente, quando você passa pro Fundamental 2, muitos professores pedem seminário. E eu sempre fui muito tímida. E aí, pra fazer esses seminários, pra fazer um pouco de tudo, eu tinha vergonha. Mas eu tinha que fazer, né? Porque você tá no fundamental, tá se preparando pro ensino médio, vai se preparar pra uma faculdade, uma futura faculdade, algumas pessoas, né? Eu particularmente não. E aí eu comecei a prestar seminários, eu chamava, ia na casa das meninas, eu amava isso. Pegava, fazia um grupinho pra ir pra casa das meninas, porque eu não saía, né? Pra adolescente, não saía pra lugar nenhum. Aí eu amava quando os professores marcavam trabalho, meu Deus, eu tinha que fazer uma maquete, tinha que fazer um cartaz, eu tinha que ir pra casa das meninas pra sair de casa. Eu ficava pedindo a minha mãe e meu pai pra ir pra casa das meninas pra fazer trabalho, porque assim, eu como não saía, o único lugar que tinha era esse, vamos aproveitar. E aí eu amava essa parte. E aí eu comecei a fazer maquetes, cartazes com minha letra maravilhosa, que no tempo, meu Deus, começava aqui e terminava lá longe. Ou quando a gente fazia a linha, era ruim de apagar, ficava todo borrada a cartolina. E aí a gente fazia cartolina e às vezes quando a gente não imprimia, tinha que escrever pra ficar lendo lá na frente. Quase ninguém decorava, claramente. E aí a gente ficava fazendo trabalhinhos pra ir na casa dos outros. A gente até inventava peças, inventava dança só pra ir. E uma coisa, rivalidade você via era na gincana. Quando tinha gincana, meu Deus do céu. Teve um ano que a gente foi dançar a Anitta. E a gente tinha que esconder, porque ninguém podia dizer qual era a música que ia dançar, qual é a coreografia, pra ninguém tomar a coreografia de ninguém. E aí a gente, meu Deus, era uma rivalidade de todas as salas. E tinha salas que tinha a mesma série, e aí tinha que se juntar pra fazer a gincana, e era uma loucura. E aí chegou o meu nono ano, formatura, conclusão do ensino fundamental, né? E aí foi uma loucura. Eu e os meus amigos, a gente endoidou. Principalmente eu, Damião e Bruna. A gente... Carol, que quase não ia, né? Tipo, não saía à noite, né? E a Aline também, que também quase não saía, dava um jeitinho. E às vezes ia também pra ajudar, dar uma força. Chegava da escola de tarde. E aí a gente ia pra noite pra vender coxinha pros alunos da noite, né? Pro ensino médio. E aí era uma loucura. Eu chegava, corria pra casa, do ponto do carro pra casa. Eu chegava em casa, tomava banho, corria. Aí a gente ia, vendia coxinha. Todo mundo gostava da coxinha da gente. E a gente começou, aí vendia coxinha de tarde, vendia coxinha de noite. Aí inventava evento na escola, inventou um evento em Feira Nova. Vendemos, a gente vendia maçã do amor, saía pra vender coisas, vendia. Aí até que a gente, pra conseguir dinheiro pra formatura, a gente era exigente, gente. E aí foi tão tal que tipo, a gente queria tanto essa formatura que a gente nem fez viagem. A gente gastou o dinheiro todo na formatura. E tipo, foi um dia muito bom. Particularmente eu, assim, né, com todas as pessoas que eu conversei, né, muitas pessoas que quem fez, né, a conclusão, amou. E, tipo, foi uma das coisas que eu lutei muito. E hoje, assim, uma partezinha minha não faria. Eu, particularmente, também a do terceiro não fiz. Falo muito particularmente, né? Mas, enfim. Eu do terceiro eu não fiz. Mas a do nono eu fiz e foi bom. A união que eu, naquele tempo, era maravilhoso. Era 2 nono anos. Não era tão unido assim, mas, assim, minha sala, a gente era fogo. E aí tinha
muita coisa que a gente fazia. A gente aperreava que só os professores. O professor deixa a gente sair pra fazer isso. Aí faltava 15 minutos pra tocar pro intervalo. A gente, vamos sair, vamos montar. A gente pegava a cadeira, a mesa que a gente botava os cadernos em cima, levava lá pro quarto da escola. Chegava no quarto da escola, botava as coxinhas. Quando não era coxinha, a gente vendia bolo de pote. Bom, Tetel. Assim, se você escutar cachorro de suco. De volta. E aí, a gente vendia bolo de pote, a gente aperreava a professora pra trazer bolo de pote, a gente fazia. Aí ela trazia as coxinhas de macaparana, aí a gente vendia. Até hoje, nunca mais encontrei uma coxinha daquela. E até que chegou a nossa festa da conclusão do nono ano e, tipo, foi um dia mágico. Vê lá, tipo, as meninas tudo com vestido de gala, vestido de terno, todo... Tá, Damião principalmente. Damião tava arrasando. E tipo, o grupinho da gente tudinho, tirando foto até hoje. Tem as fotos. E sim, a gente tinha um grupo, o do nono ano foi aquele grupo, sabe, que aperreava os professores. Assim, a gente fazia as tarefas. Só que também, a gente pra sair, pra arrecadar dinheiro, teve o caderninho de ouro. O caderno de ouro, Ave Maria, passou por todos os lugares. A gente aperreava todo mundo. E a gente tinha o nosso grupo. E naquele ano, como a gente não fez formatura, a gente inventou uma viagem pra piscina. Gente, eu vou colocar as fotos aqui, se eu conseguir as fotos do grupo, nosso grupinho, ou aqui, ou aqui, ou aqui embaixo. Vou colocar as fotos do nosso grupinho daquele tempo, do nono ano, porque foi um grupo, tá? Que no final do nono ano se separou, todo mundo, depois da formatura. Muitos perdeu contato. Assim, nem mora tão longe, mas tipo assim, se afastou mais, né? E outros continuaram comigo na mesma escola. Mas isso já é papo pro outro vídeo, porque assim, meu ensino médio tem bastante história. Eu resumi meu ensino fundamental bem resumidinho mesmo, porque assim, quando eu estava no Covão, né, no sítio, só tinha eu e minha irmã de meninas com aquela idade. Quando eu fui pra Feira Nova, na terceira série eu tive uma amiga, assim, mais próxima, né? Na quarta série eu tive 3, se eu não me engano foi 3. E aí eu fui ter mais amizade quando eu entrei no Mariano, conheci mais pessoas. Eu tinha um grupinho de mais ou menos 5 ou 6 meninas. E os grupos de meninos tinham uns 4 ou 5 meninos no nosso grupinho de amigos no Fundamental 2, que foi no Mariano. Por isso que eu tenho mais história do Fundamental 2 no Mariano do que mais atrás. Agora, o meu ensino médio teve muitas histórias. E o dia da gente da piscina, no final do nono ano, foi épico. Mano, eu ainda não alisava meu cabelo. Quer dizer, eu alisava, só que nesse dia eu não alisei meu cabelo, porque nesse tempo eu não dava muito produto, né? Nesse tempo que a gente foi a primeira vez pra piscina. E falando nisso, eu tô pra trazer o vídeo da minha transição pra vocês assistirem. Falar um pouco, contar como é que foi, como foi todo o processo. E também esse da receita, que já tá gravado e eu posso trazer pra vocês. Eu vou ver como é que ficou esse vídeo também, porque tá ventando um pouco. E eu posso ser que eu venha trazer mais histórias aqui pra vocês. E vou trazer a parte 2, que foi meu ensino médio. Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like, um comentário positivo e até a próxima.